Olá! Vamos para a nossa 10ª aula de Direito Financeiro. E nessa aula falaremos de moeda. Falamos na aula passada que moeda é um bem intermediário de trocas, um bem econômico que serve para realização de trocas por outros bens. Outros produtos, outros bens econômicos que possuem essa característica de ser um bem intermediário de trocas também podem ser considerados como moeda. Atualmente, o Estado não depende mais de escambo. Não é possível mais que o Estado e as pessoas em geral se utilizem de bens econômicos em geral para a realização de trocas. Ou seja, não se faz mais trocas de um bem por outro bem econômico, exceto se houver a intermediação por moeda. Então, em regra, atualmente, conforme o que prevê a legislação, como eu falei na aula passada, a lei do Plano Real, só é possível que o Estado se utilize do bem econômico moeda para a realização das trocas, para a aquisição de bens, pagamento por serviços. Então, atualmente, o dinheiro emitido pelo Estado é o bem econômico fundamental para o seu funcionamento. Vimos na aula passada também que o dinheiro é emitido pelo Estado. E o dinheiro emitido pelo Estado é emitido no Brasil pelo Banco Central do Brasil, que é uma autarquia que tem competência constitucional, conforme o artigo 164 da Constituição, para emitir moeda e colocá-la em circulação. O Banco Central, portanto, se torna uma peça-chave na política monetária, que não é exatamente o objeto do direito financeiro. Mas também o Banco Central torna-se fundamental para a política fiscal, para o nosso estudo no direito financeiro. O Banco Central possui, entre as suas competências, a emissão da moeda. E isso é possível retirar do caput do artigo 164 da Constituição. É uma função importantíssima. Então, como disse na aula passada, a emissão de moeda ou a criação de moeda é papel, é competência do Banco Central. É importante salientar que a competência do Banco Central não se confunde com as atividades realizadas por uma empresa estatal. Enquanto que o Banco Central é uma autarquia, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, é importante destacar que não se confunde a atividade do Banco Central com a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma empresa estatal, especificamente uma empresa pública, que presta o serviço de impressão da moeda, ou seja, é apenas a criação da parte física da moeda. Imprime papel moeda e cunha a moeda metálica. Esta é uma das competências da Casa da Moeda. Nada impede, como disse também anteriormente, que a fabricação da moeda, ou seja, a criação ou fabricação de um meio físico, né, que é a moeda metálica ou o papel moeda, não seja realizada, essa atividade não seja realizada por outra empresa de outro país que seja contratada para este fim. Já houve a contratação recente, que foi autorizada por medida provisória, inclusive, em razão de quebra de máquinas, de impressoras da Casa da Moeda e, portanto, foram contratadas empresas estrangeiras para que dessem conta dessa atividade de fabricação, de impressão da moeda. Este é um papel de uma empresa estatal chamada Casa da Moeda. Nós estamos aqui tratando do Banco Central. O Banco Central como uma autarquia responsável por criar moeda, por emitir a moeda. Então, emissão e fabricação não se confundem, é preciso deixar bem claro. O Banco Central coloca em circulação a moeda por várias formas. E aí nós temos a política monetária. O Banco Central poderá, conforme está previsto na Constituição, comprar e vender títulos da dívida pública para controlar a quantidade de moeda em circulação. Observem que os títulos da dívida pública são emitidos pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, então, é que é o devedor das pessoas, dos fundos que possuem os papéis, os títulos da dívida pública em carteira. Mas quem é o negociador, quem deve negociar esses papéis é o Banco Central. O Banco Central administra, então, a disponibilidade dos títulos da dívida pública. E o Banco Central, tendo esses títulos em sua carteira, poderá vender ou comprar esses títulos para controlar a quantidade de moeda em circulação, o meio circulante. Nesta crise da Covid, nós estamos observando
um aumento no meio circulante. Os jornais mostram que houve, de fato, um aumento na quantidade de moeda em circulação, por vários motivos. Um dos motivos que reputo importante, talvez o principal, é a incerteza que as pessoas estão neste período. Então, em razão desta incerteza, as pessoas se entesouram, ou seja, sacam recursos físicos e guardam para emergências. Então, em razão disso, o Estado teve que liberar mais liquidez. Nós temos mais dinheiro em circulação por causa da Covid, né? Inclusive, nós temos aí recentemente a notícia da possível moeda, possível papel moeda com um novo valor, que é o de R$200, que estará em breve em circulação, se assim for realmente a vontade do Banco Central. Dessa forma, o Banco Central controla a quantidade de moeda em circulação. Então, administra a moeda em circulação, o meio circulante, pelos papéis, pelos títulos da dívida pública que são emitidos pela União. Observem que o Banco Central não pode comprar e vender títulos da dívida pública diretamente do Tesouro Nacional. A Constituição, lá no seu artigo 164, proíbe que se faça essa operação direta entre Tesouro e Banco Central. A finalidade é evitar que o Tesouro Nacional seja financiado pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central emite dinheiro e entrega diretamente para o Tesouro Nacional em troca de títulos da dívida. Não é mais possível realizar essa operação por previsão expressa na Constituição no artigo 164. Porém, o Banco Central tem como papel manter funcionando o sistema financeiro e é possível, conforme a própria Constituição, no artigo 164, que o Banco Central realize empréstimos para instituições financeiras para manter, então, a liquidez do sistema, a rigidez do sistema bancário. Então, é possível que se faça empréstimos apenas às instituições financeiras por meio de troca de títulos, mas não ao Tesouro Nacional, porque não é possível que o Banco Central financie o Tesouro Nacional. Recentemente, nós tivemos a emenda 106 da Constituição, que prevê uma modalidade que não existia anteriormente, mas que foi copiada de outros bancos centrais. Por causa da Covid-19 e pela necessidade de salvar muitas empresas, o Banco Central, em mercado secundário, ou seja, pelos títulos que estão em circulação, pode comprar e vender títulos de empresas privadas, dando preferência, inclusive, para empresas de pequeno porte e microempresas. A finalidade, neste caso, é dar também liquidez ao sistema econômico e permitir que as empresas possam se financiar. Então, o Banco Central toma um pouco o lugar de bancos de fomento, como a BNDES, porque acaba, então, sendo responsável por cuidar da compra e venda de títulos privados em mercado de bolsa, para que possa salvar aí grande parte da economia. Mas observem que a emenda 106 vige somente até o fim da vigência do Decreto Legislativo número 6 de 2020, que é de março, do dia 20 de março deste ano. Enquanto viger este Decreto Legislativo 6 de 2020, a emenda 106 permanecerá produzindo efeitos. Após o fim desse Decreto Legislativo, não mais produzirá efeitos. Uma notícia recente demonstra que é possível que o Decreto Legislativo número 6 seja estendido, sobretudo em razão dos efeitos fiscais que a Covid trará para o Estado brasileiro. E haverá, então, a necessidade de prorrogar por mais um tempo os efeitos do Decreto 6/2020. Portanto, controle do meio circulante, controle da emissão da moeda, negociação de títulos da dívida pública são um ponto importantíssimo para estudo pelo direito financeiro. Mas estamos tratando aqui não de política fiscal, que aí sim é o cerne da questão, o cerne do direito financeiro. Estamos tratando de política monetária. Então, o Banco Central emite dinheiro, controla o meio circulante, controla a taxa de juros, mas estamos aqui de fato tratando de política monetária. Nosso foco principal é a política fiscal, em que o Estado se utiliza de suas finanças públicas para produzir efeitos econômicos, para gastar em serviços e gastar em bens. E aí o Banco Central tem uma importância
muito relevante para que se possa fazer essa política. A Constituição, no artigo 164, prevê que o Banco Central é o depositário das disponibilidades de caixa da União. Ou seja, todo o dinheiro que a União possui, o Tesouro Nacional possui, fica depositado numa conta hospedada no Banco Central, a chamada Conta Única do Tesouro Nacional. A Conta Única do Tesouro Nacional é uma conta em que a União deposita as suas disponibilidades de caixa. Tanto a administração direta quanto a administração indireta, em parte, não toda, depositam suas disponibilidades no Tesouro Nacional. São assim, por exemplo, os órgãos da administração direta, como os ministérios, e também são as autarquias e as fundações públicas, que também depositam na conta única do Tesouro Nacional. É possível que, exceto as instituições financeiras oficiais, empresas estatais que sejam controladas pela União também depositem na conta única do Tesouro Nacional. Mas elas não são obrigadas. Há apenas uma recomendação caso queiram depositar, mas não há obrigação. No entanto, é obrigação, por exemplo, das universidades federais de realizar o depósito no Tesouro Nacional, na conta única do Tesouro Nacional. A conta única do Tesouro Nacional é controlada por um sistema eletrônico chamado CIAF. É um sistema eletrônico de administração financeira. Todas as compras, todos os pagamentos são realizados por esse sistema eletrônico CIAF no âmbito da União. Se eu for fazer uma aquisição de um bem dentro da Universidade Federal do Paraná, eu terei que utilizar a conta única do Tesouro Nacional. Então não existem diversas contas que servirão para pagamentos das obrigações do Tesouro Nacional. Há apenas uma conta só. Todos os recursos estão lá depositados. Tanto os vencimentos, a remuneração que os servidores públicos recebem, os bens que são adquiridos, o dinheiro para comprar esses bens, as pensões, a previdência relacionadas ao INSS, ficam todos depositados dentro do Tesouro Nacional e na conta única do Tesouro Nacional. A Constituição prevê, no artigo 164, essa obrigatoriedade. E com relação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, como que fica essa situação? Nesse caso, os depósitos deverão ocorrer em bancos oficiais. A Constituição prevê, no artigo 164, parágrafo 3º, que os entes subnacionais, então fora a União, os demais entes, deverão depositar em bancos oficiais. São os bancos oficiais os bancos públicos, os bancos dos estados ou os bancos da União. Atualmente, grande parte dos estados não possuem mais bancos públicos. Portanto, então, deverão depositar as suas disponibilidades de caixa em bancos da União, ou seja, a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil. Todos os entes federativos subnacionais são obrigados, então, a depositar nos bancos oficiais, sendo inconstitucional o depósito em outros bancos. É importante ressaltar que o parágrafo 3º do artigo 164 prevê ao seu final a possibilidade de regulação por lei infraconstitucional. A lei infraconstitucional a que se refere é lei federal, ou seja, é preciso que então a União regule formas de depósitos para então complementar o que está nesse dispositivo da Constituição, no parágrafo 3º, artigo 164. O Supremo Tribunal Federal já julgou que é inconstitucional lei estadual que estabeleça um regime diferenciado para os depósitos das disponibilidades financeiras dos demais entes federativos, dos entes federativos subnacionais. Terminamos aqui o nosso ponto sobre moeda, mas nem por isso deixaremos de tratar desse assunto mais adiante. Ainda cuidaremos muito dele e falaremos nas próximas aulas bastante sobre moeda. Por isso que a economia política, no primeiro ano, é fundamental para a compreensão do direito financeiro, para também depois poder utilizar esses conhecimentos no direito administrativo, no direito econômico, no direito tributário. A economia política é importantíssima e é uma matéria que vocês tiveram lá no primeiro ano. Vamos suspender
a aula neste momento e prosseguiremos na 11ª aula para prosseguir com o nosso conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.